Igreja Missionária Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz do Senhor Jesus seja concebida a toda a igreja. Igreja, hoje nós estamos abrindo um programa muito especial, Palavra do Senhor Jesus. Ela é sempre especial, sempre ela ensina um caminho, uma metodologia melhor na nossa vida. Então hoje nós vamos falar do profeta muito importante, o profeta Jeremias, do capítulo 23, versículo 18. Nós vamos falar sobre a rebeldia dos profetas, a rebeldia daqueles que pregam o evangelho, que pregam a vontade própria, que pregam a sua própria palavra e fala de sonhos e de visões, onde o Senhor Jesus disse que quem falasse de sonho, falasse só de sonho, e quem estivesse na palavra dele, falasse só da palavra dele, que é uma das coisas mais importantes da vida, é a gente falar a palavra de Jesus. Igreja, esclarecidamente, passo mais uma vez dizendo e perguntando a todos que faz parte e que assiste todo programa, né, desse canal, a Palavra de Jesus, ligada à fé, à libertação, o convertimento para Jesus, que assine, dê uma assinadinha. É tão bacana você fazer um bem para o seu próximo, né? Você assinando, você está fazendo bem ao seu próximo, entendeu? E crescendo, né, a divulgação do canal para os demais. Eu agradeço essa grande oportunidade, que cada um de vocês também receba de Jesus uma gratidão e um amor fraterno de Deus. Vamos agora se alimentar da palavra de Jesus, para que a gente tenha certeza, porque o homem falando não é a palavra de Jesus. Vamos lá, me acompanhe. Jeremias, capítulo 23, versículo 18, a palavra é essa. Porque quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, é um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Igreja, Deus, Jesus chamou Jeremias e perguntou para ele: Jeremias, aqueles que estavam no conselho ouviu minha palavra, será que eles estão atentos, cumpriu com a minha palavra, ou só ouviram? Então, vamos lá. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo e não lhes falei a eles. Contudo profetizaram, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então, igreja, Deus, ele não só atende de perto, ele está dizendo: eu também sou Deus que atendo de longe. Quando a gente clama, Deus está perto? Não está, ele está no trono, mas ele lá escuta.
Eu não estou lendo aqui, igreja, agora essa palavra, ele está ouvindo. Ele está dizendo, glória, meu filho rebelde, meu filho pecador, meu filho do erro. Mas eu estou ouvindo sua palavra. Eu estou ouvindo você lendo a minha palavra. Então isso se torna um Deus de longe. Eu busco a Deus para Ele estar perto de mim, para que Ele não se alonge de mim. Porque quando a gente esquece Jesus, Ele também se alonga de nós. Precisa de todos os dias nós estar clamando a um Deus de longe, para Ele também estar perto. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? E os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando suscitará isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ó profeta que tem sonho, contem-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, igreja, o Senhor Jesus disse, aquele que tem a minha palavra, fale ela a verdade. Hoje a gente vai à igreja, o pastor ele não prega a palavra de Jesus, ele prega que Deus falou com ele, ele prega que teve um sonho, ele prega uma coisa que a gente olha para ele, a gente está vendo que ele está mentindo. Porque só quem não conhece quando uma pessoa está mentindo na palavra de Deus é uma pessoa que não lê a palavra. É uma pessoa que não tem o testamento da verdade de Jesus. Sim ou não, igreja? Então, não é a minha palavra. O fogo diz o Senhor. O martelo que esmiçoa, não é? Esmiçoa a penha. Porquanto eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. E eis eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam
a sua própria palavra, né? E afirmam ele e diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Tá vendo, igreja? Tá cheio, igreja. Tá cheio de pessoas dizendo: ó, Jesus disse a mim que mandou dizer a tu. Esse mandou dizer a tu é uma mentira terrível. Deus não fala com ninguém, nem sonha com ninguém. Possa ser, igreja, que há alguém muito próximo de Deus, fazendo o que agrada a Deus. De 1 milhão de pessoas, tire um que Deus fale isso a ele. Mas todas as igrejas que a gente vai, é um desbordejo, é uma coisa terrível, é um pula-pula, é um sata-sata do diabo. E um tal de uma palavra que eles falam muito, que Jesus falou comigo. Eu tive um sonho dizendo que você era isso, era aquilo, que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Igreja, na realidade, nós já nascemos dentro de tudo, gratuitamente, de tudo que Deus tem para nos dar, já tem. Nós não temos mais nada a receber de Deus, a não ser que nós faça o agrado a Deus. Tudo será do nosso próprio esforço. Se tu quiser comprar um carro, Deus não vai te dar não, irmão. Deus vai te dar, sabe o quê? Saúde, prosperidade. Deus vai te dar coisas boas para tu comprar um carro para tu. Mas é para tu, não é para Deus. Deus, ele é dono de tudo. Eu nunca vi dizer que entrasse dentro de um cemitério, dentro de um caixão, um fardo de dinheiro, um carro novo. Eu nunca vi dizer que no caixão de um pastor, dentro do caixão dele, na carne podre, pecaminosa dele, fosse a riqueza. Não, igreja, vai não. Só vai para a mão de Jesus a alma, o espírito e o fôlego. Isso, nós que somos a carne, nós que somos a casa que leva o espírito da verdade, que ali é o templo e morada para agraciar e dar o descanso do espírito gratuitamente que Deus nos concebe. Isso nós temos que vigiar, igreja. Mas por que, pastor Jacó? Porque a nossa carne, ela milita muito para o pecado, para as imundícias, para as coisas podres, para as coisas que expulsa de dentro de nós o Espírito Santo, sim ou não, igreja? Então, se eu estou pregando, lendo a palavra, mas a carne é podre, é imunda, é imundícia, como é que eu vou ter na vida o Espírito de Deus gratuitamente dentro de mim? Como templo, refúgio do Espírito de Jesus. Não vai ter como, igreja. Então eu estou caminhando para um pecado mortal. E outra, um pecado que eu conheço, eu sei. Entendeu? Quando Jesus fala com Jeremias, dizendo a ele: Jeremias, a terra de Israel está apodrecida de adultério. Tanto os pastores como os sacerdotes estão inundados em lodos de adultérios. Quer dizer, ele sabia, igreja, o que se falava. Eu também estou sabendo o que eu estou falando. Então eu peco se eu quiser. Eu adultero se eu quiser. Eu passo mal se eu quiser. Eu me desvio do caminho da verdade para os sonhos mentirosos se eu quiser. Mas se eu não quiser, e eu dizer: Senhor, me ajude, me ilumine, me proteja, ele jamais vai se afastar de mim. Jamais ele deixa nada acontecer comigo. E que todos fiquem na presença gloriosa do Pai Eterno. Amém?